Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao projeto Mulheres que Transformam. Sou Denise Santos. Estou aqui para mostrar e trazer para vocês essa fonte de inspiração que são essas mulheres que fazem parte da minha vida, que eu tenho a honra e o privilégio de conviver, de ter uma amizade, de ter uma convivência. E os desafios são tantos, como vocês já bem sabem, mas eu insisto, porque a história de cada uma que está vindo aqui não pode ficar só entre nós aqui, ela tem que ir para o mundo. Da mesma forma que me inspira, eu espero que inspire vocês. Então, esse é um projeto, é uma semente lançada no ar, lançada na terra, lançada no mar, e eu espero que chegue até você de alguma forma e também te inspire. E se fez sentido, se vai fazer, manda o seu oi, manda o seu comentário para mim. Segue a gente lá nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no YouTube. E compartilha essa semente para que ela chegue e reverbere em outros lugares. Estou aqui hoje, é uma honra, é uma gratificação tão grande para mim tê-la aqui. Ana Paula Malvesti, uma querida que eu conheci de uma forma inusitada. E eu olhei para ela, a história dela me inspirou tanto e era um momento tão desafiador da minha vida. E eu falei, eu preciso conhecer essa mulher, eu não sei como, ela era inatingível para mim. Mas a gente cocria e Deus coloca a gente frente a frente. Obrigada, amiga. Gratidão por você fazer parte da minha vida, a gente fazer parte da vida, né? Uma da outra. Uma da outra. E tá aqui nesse projeto, né, que a gente escolheu essa imagem, Mulheres que Transformam. A gente se transforma e a gente se inspira em outras mulheres e inspiramos outras mulheres, né? Nesse universo ainda, né, desse patriarcado, desse machismo. E aqui a gente não tá para falar ou criticar sobre machismo ou feminismo, e sim trazer essa força da mulher na nossa rede e na nossa sociedade. E você, né, vamos falar a verdade, né, é super inspiradora. Então, você faz parte aqui, a gente escolheu esse desenho, né, que juntas a gente consegue ter aí essa força e essa presença no mundão que a gente tá. Seja muito bem-vinda. E você que vai nos assistir, ela é de vocês agora. Se inspire nessa história. Vamos contar a história da Ana Paula Malvesti? Vamos, de onde veio, como nasceu, onde que tá, para onde que vai? Vamos Onde que a gente começa? Eu acho que, se você me permite, eu queria começar... Você mencionou machismo e feminismo, e eu acho que é uma das coisas que eu sempre faço questão de deixar muito claro, né? Que não são palavras antônimas. Não. E sim, o machismo é entender que o homem prevalece em relação aos direitos da mulher, né? E o feminismo não, é só entender que nós somos iguais. E eu, ao longo da minha vida, eu sou fruto de um pai e uma mãe extremamente machistas. Eu posso dizer para você que eu aprendi a viver desde muito cedo dentro de uma sociedade machista que era a minha família. E eu fui fruto de um pai e uma mãe machista, que também gerou, além de mim, 2 irmãos que também são machistas. E uma coisa que é muito interessante é que eles nem percebem quem são. Então, por isso, eu também aprendi a desmistificar um pouco essa questão do machismo, né? E saber e entender que nada mais é que um processo que cada um vive, sociocultural, e que, em algum momento, você está aberto e você pode mudar. E uma coisa que é muito interessante, que eu vivi também ao longo da minha vida, é que muitas mulheres também são bastante machistas e sequer sabem. Porque nasceu a vida, a sociedade foi assim, então ela sequer despertou pela possibilidade de ser diferente, né? E eu acho que
esse projeto que eu aproveito para te agradecer pela oportunidade e aproveito para te agradecer também pela nossa amizade. Amém. Que a gente vem construindo ao longo de já alguns anos e que é um presente para a minha vida, para a vida da minha família. Eu acho que esse projeto é um projeto bastante importante, porque nós realmente temos que, como mulheres, nos unir e também não excluir os homens, chamar eles para o nosso lado e juntos construirmos uma sociedade mais saudável e que seja boa para todo mundo. Porque os homens também não estão felizes. E as mulheres não estão e os homens também não estão. E com amor, que essa é a palavra que eu acredito que é a solução para tudo nessa vida, eu acho que a gente pode construir uma sociedade que seja mais saudável e que possa proporcionar mais realizações tanto para o homem quanto para a mulher. Uma sociedade justa e equilibrada, né? Equilibrada, com equidade de direitos e obrigações. Com amor. E isso não é com enfrentamento. Eu, ao longo da minha vida, eu comecei, né, acreditando que a gente precisava brigar pelas coisas. E briguei muito, e você sabe disso. E eu vou ter a oportunidade de contar um pouquinho das minhas brigas. Mas hoje eu acredito muito mais no... Vem cá, vamos juntos construir, com amor, essa mudança, né? Explicando aquilo que eu sinto, explicando a minha perspectiva, porque muitas vezes as pessoas agem de uma forma... se ouve, né? Porque ela não está percebendo que ela está te agredindo, que ela está te fazendo mal. Agora, se você mostra o seu lado, a sua perspectiva com amor e chama ela para exercitar a empatia, eu acho que aí as coisas podem mudar. Muito, né? Porque muito se fala em empatia e compaixão, mas será que de fato a gente sabe o que é isso? Porque na prática, né, nos livros, né, para a gente aprender da parte técnica é uma coisa, né? Que outra entra aí a comunicação não violenta, né? Quando eu falo dos meus sentimentos perante uma atitude que você teve comigo, que você nem sabe. Nem né? sabe. Porque você não sabe como está sendo o meu dia, eu não sei como está sendo o seu. Então, isso tudo, como que é viver na prática? Exatamente, né? Denise. E quando a gente busca o caminho do autoconhecimento, que é o que eu falo, são várias ferramentas que a gente tem, mas não é algo que tomei hoje uma pílula e amanhã eu tô, nossa... É uma jornada. É a jornada. É uma jornada da sua vida. Exato. E sobre o seu projeto, né, Mulheres que Transformam, eu, na verdade, ao longo da minha jornada, né, eu acredito que a gente se transforma. O tempo inteiro. Se a gente quiser. Se a gente quiser. E a gente não transforma ninguém. Não. Agora, você pode transformar o seu relacionamento, a sua perspectiva com o outro a partir da sua transformação. Sim. Então, o que eu pretendo aqui vou tentar ser bem objetiva para a gente ir direto ao ponto, mas eu pretendo contar essa minha história de transformação, Denise. Jornada. Essa Por minha isso que jornada você tá de aqui. transformação. E, sem dúvida, com muito foco em autoconhecimento. Que, quando eu era pequena, sequer entendia muito o que era isso, mas eu sempre tive muito apreço à verdade. Eu acho que se tem uma coisa que me define, é a verdade. Eu gosto e sou muito amiga dela. E ela Que só pode existir. Que eu te existir... admiro muito, porque também é para mim. E acho que das primeiras vezes que a gente conversou... E eu vi você um dia numa reunião de trabalho e me chamou muita atenção. Que acho que você ia perder um cliente. Acho que você nem lembra disso. A gente estava indo pra praia e eu lembro que você ia perder um cliente. Você falou assim, tá tudo bem, porque eu tô do lado da verdade. Talvez um dia ele volte. É isso aí. É o que eu acredito. E eu falei, ai, é isso. É libertador. É libertador. É libertador. Porque não é, né, eu pegar... nesse confronto com unhas e dentes e tal. Tá tudo bem. Isso. E eu lembro que um dia você falou assim, ele voltou. né? Porque a vida são vários caminhos e cada um escolhe aquele que te faz sentido naquele momento. Exatamente. E que a gente pode mudar sempre. Sempre. Né? E sempre sabendo onde você quer chegar. E eu acho que isso nós sabemos. Eu acho que
essa verdade que é a minha meta. Uhum. E é a verdade para mim. E confesso para você que não foi sempre assim. Muitas vezes eu queria impor a verdade para as pessoas que conviviam comigo. E uma das coisas que a maturidade me trouxe é ver que arrogância, né? Porque a gente é muito arrogante de querer impor a nossa verdade para o outro. É porque, às vezes, algo que a gente aprendeu ou viveu fez tão bem pra gente. Mas é E a para gente você, quer. é a sua vida. Então, Mas isso faz parte da maturidade. isso faz muita... Eu acho que é um grande presente que a maturidade me trouxe. Amém. É a humildade, né? Eu acho que a vida é um exercício de humildade e entender que você muda a si próprio e a sua verdade é sua, né? A sua jornada é sua. E por mais que a gente ame o outro, você não vai conseguir mudar o outro. Então, eu acho que isso que é o amor, né? É. Que a gente pode olhar para o outro mesmo amando, só que a gente se respeitar, Isso. respeitar o outro e nem sempre vai estar lado a lado, né? É isso aí. É isso aí. Isso eu venho percebendo que é um grande exercício, né? O tanto que realmente, principalmente os mais jovens, né? É isso que é o aí. que eu falo, gente, os mais jovens aprendam com quem já fez, né? Isso é sabedoria. Mas tá tudo bem se quiser passar. Eu tenho isso, eu aprendo muito. As duas formas de Ana, aprendizado né? São válidas. Ou sofrer ou usar o exemplo do outro. Exato. Eu também procuro o máximo aprender pela segunda forma. Então, mas muitas vezes a gente tem que bater a cabeça um pouquinho. Não significa que não passamos pelos nossos momentos, né? Sim, enfim. Exatamente. E aí, então, Denise, vamos lá. Começando, né? Começa da onde? Do começo? Eu Ana Paula sou Malvete, fruto... primeira filha, já chegou assim, né? Isso. Sou fruto do casamento do Durval e da Vilma. O Durval, um policial militar, descendente de italiano. A Vilma, uma contadora, descendente de um português que veio para o Brasil, conheceu uma baiana, se casou. Então, é italiano, português e baiano. É uma mistura... Trem, né? Um trem bom. Muito. Eu acho maravilhoso essa mistura que nós brasileiros temos, né? E a Vilma teve o segundo filho. E aí o Durval falou, olha, acho que não dá mais para você trabalhar. E ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos. E a vida inteira da Vilma foi dedicada ao outro. Ela cuidou dos filhos, do marido, da família, das irmãs, mas cuidou muito pouco dela. E aquilo a vida inteira me incomodava de uma maneira intensa, de ver a minha mãe uma pessoa muito boa, mas com muito pouco olhar para ela. E muito olhar, muito inteligente, mas com um olhar sempre direcionado para o outro e pouco olhar para ela. E aí, fui criada, né, como uma primeira filha com muita demanda. A minha mãe era muito exigente, meu pai, policial militar, muito exigente também. E era daquele tipo que fazia a lição de casa, a letra estava ruim, ela olhava, rasgava e mandava fazer de novo. Essa foi a minha criação. Conclusão, eu achava que eu só podia tirar 10, né? Só me era permitido ser a melhor da sala, a melhor na prova. Eu tinha uma autocobrança extremamente pesada durante a minha vida inteira. Para ter um desempenho, não podia ser médio, tinha que ser espetacular, sempre acima da média. Essa era a minha cobrança que eu tive durante a minha infância, a minha adolescência. E aí, eu sempre fui muito precoce. Com 17 anos, eu estava na faculdade. Prestei direito, aqui não na ERP, porque eu me lembro, na época, meus pais não tinham condições de me bancar fazendo faculdade fora. E eu prestei aquela que permitia eu continuar morando com os meus pais. Prestei direito e comecei a fazer a faculdade com 17 anos. Final... E isso era algo que, tipo, eles te cobravam?
Ou foi dentro dessa precocidade sua, assim, que Eu tipo, acho que as chegou coisas um foram momento, acontecendo? acho que chegou um momento que já era meu, né? Porque eu fui cobrada tanto durante toda a vida, que aí nessa época já era quase default. A Ana já era, eu tenho que ser espetacular sempre, né? Eu não podia ser Tinha um mediana. carimbinho Não, aqui, assim. eu me lembro, Denise, quando eu tirei uma nota vermelha no primeiro colegial em física, eu não tive coragem de ir para casa. Foi minha única nota vermelha em toda a minha história do ensino fundamental, ensino médio. Foi minha única. Eu não fui para casa, eu fui para casa de uma tia, porque eu tinha medo do que minha mãe. Claro que minha mãe não ia fazer nada comigo, mas você imagina os Nossa. monstros que existiam na minha cabeça, porque eu tinha tirado uma nota vermelha na escola. Bom, foi a única, porque depois eu estudei, tirei nota maravilhosa e sempre foi assim. E comecei a fazer a faculdade de Direito Nesse mesmo ritmo. nesse mesmo ritmo. Mas eu tinha uma particularidade. Eu gostava muito de estudar, então isso não tornava tão pesado. E a outra particularidade, eu gostava muito de gente, e o que permitia o equilíbrio. Então, eu era a que tirava 10 na faculdade, nas todas as provas, mas eu era do fundão. Falava, gostava um papo, de uma festa, de uma saída. Então, mas eu tirava 10. Nem que se eu ficasse sem dormir, se eu ficasse, porque eu tinha que estudar, eu nunca ia despreparada para uma prova, porque também o resultado do meu desempenho era fruto de muito esforço. Sim. Eu não era aquela que não precisava estudar e tirava 10. Não. Precisava. O 10 era fruto de muito muita estudo. dedicação e muito esforço. E assim foi. E eu sei que no segundo ano de faculdade, eu estava passando dentro da sala, eu escutei Pricewaterhouse. Aí eu falei, nossa, que nome legal, né? Aí eu perguntei, oi, o que é isso, né? Então, estão precisando de uma pessoa para trabalhar lá, é uma empresa de auditoria. Não tinha a mínima ideia do que era auditoria, do que era consultoria. Aí eu falei, posso levar meu currículo? Na época, eu era secretária. Eu comecei como estagiária de um escritório de advocacia na área previdenciária. Depois eu tinha dificuldade, meus pais não tinham uma condição financeira boa, então eu tinha que ajudar. E eu sentia falta de ganhar dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar como secretária de uma seguradora para poder ter dinheiro, para poder ter mais liberdade para fazer minhas coisas. E aí eu escutei isso, eu falei, posso levar meu currículo? Bom, dia seguinte eu fui lá, levei meu currículo para essa pessoa, que hoje é um grande amigo meu, chama Luiz Reis. Ele era sócio da Price e ele estava precisando de uma secretária. E aí eu fui lá. Segundo ano de faculdade. Segundo ano de faculdade. E aí eu levei, entendi o que na época era só Pricewaterhouse significava, não tinha Coopers ainda. E aí eu falei, nossa, esse negócio é muito interessante. Eu falei, mas eu não quero ser secretária, eu quero ser trainee. Mas a gente não contrata mulheres. Ah, não. Mas por quê? Porque vai viajar muito, o trabalho é muito desgastante. Não o Reis, que na época o Reis era uma pessoa, sempre foi muito feminista, né? É um homem feminista, mas os demais sócios, não, de jeito nenhum. A estrutura inteira da empresa, naquela época, 32 anos atrás, praticamente, era bastante masculina e não tinha mulheres no escritório de Ribeirão Preto. Tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, mas nos escritórios menores era um ambiente completamente masculino. Eis que chega, então, Ana Paula. E aí eu falei para eles, olha, eu aceito ser secretária, desde que vocês me avaliem e me permitam, porque as contratações de trainee, porque a estrutura da PwC hoje, como era antigamente, era piramidal. Então, a gente entra no quadro técnico como trainee com a chance, pelo seu desempenho, de poder chegar à sociedade. E aí eu pedi para eles, olha, eu aceito ser secretária, mas eu quero que vocês me avaliem se eu tenho condições de ser trainee, porque eu quero trabalhar na minha área.
eu já olhei o que a Pricewaterhouse significa, me interessa, eu quero ser trainee. Ah, tá bom. Bom, e aí comecei a minha carreira em outubro de 89 como secretária na Price de Ribeirão Preto, secretária do Luiz Reis e do José Maria de Campos, que eram sócios da área de consultoria tributária aqui de Ribeirão Preto. E paralela à faculdade andando. Paralela à faculdade andando. E aí... Que horário que era isso? Então, essa época eu dormia 4 horas por noite. 5 horas por noite, Denise, porque a gente viajava muito. E o desempenho lá da Espetacular, mantido? Mantido, claro. Ah, só para... Deixa eu, antes de contar de trainee, porque como secretária, você não tinha... os sócios entregavam para a secretária digitar os pareceres que a gente entregava para o cliente. Eu digitava, mas eu corrigia. Eu fazia a correção e falava, isso não faz sentido, eu fazia sugestões. E eu comecei a me meter em coisas que não eram de uma secretária, porque eu queria ser trainee. E aí, eu entendia do que eles estavam fazendo, eu estudava o que eles estavam fazendo. Conclusão, chegou em julho, eles não tinham muito argumento para não me deixar... Que você não ia ser trainee. Que eu não ia ser trainee. E aí, eu comecei a minha carreira em julho de 1990, na Pricewaterhouse ainda, como trainee de consultoria tributária. E ia viajar muito. Passava praticamente de segunda a sexta-feira fora de casa. Perdia a aula, tinha que correr atrás de resumo e matéria dos amigos, falar com os professores, ou... E voltava. Então, por exemplo, eu fiquei num projeto, na época, na Samelo, em Franca. Eu fiquei nesse projeto 1 ano e meio. Então, imagina você ir para Franca e voltar todos os dias. Era o que eu fazia para não perder as aulas. Era à noite. Era à noite que eu estudava. Então, eu saía, 7 horas da manhã de casa, chegava às 8 na Samelo, trabalhava o dia inteiro, saía da Samelo, 6 horas da tarde, para chegar às 7 direto para a faculdade, porque não tinha banho, não tinha jantar. Esquece. Isso a gente fazia quando chegava, depois da faculdade, 11 horas da noite. Quando não, tinha que fazer trabalho para outro dia. E aí tinha dia que eu não aguentava, eu dormia. E aí eu colocava o despertador, 5 horas da manhã, trabalhava até às 7. Fazia meu trabalho até às 7, e aí eu ia trabalhar. E era assim. E não pensa que não saía para passear também de quinta-feira para dançar, que eu adorava, porque esse era meu lado. Esse era meu lado também de... people, né? De pessoas. Adorava sair. E festas das faculdades. Festa da faculdade. Então, eu conseguia fazer tudo. A vantagem de ter 18 anos é essa também, né, Denise? E assim, fui me apaixonando pelo que eu fui fazendo e fui enfrentando a realidade de ser uma mulher no mundo masculino, né? E fui percebendo que tinha coisas que estavam erradas. E por obra de Deus e de inteligência emocional, eu sempre consegui ir colocando limites, né? Porque eu ouvia piadinhas, de sair 11 horas do cliente e o cliente falar assim para você, olha, direto para casa você, hein? Eu e o gerente, como assim? É óbvio que eu ia para casa, né? Mas... sempre com aquele joguinho, colocando o lado sexual, malicioso, que hoje, né, a gente está vivendo momentos onde nós mulheres, tá escancarado essa questão da opressão, da dificuldade de ser mulher, né? A quantidade de situações de estupro de mulheres que a gente está vivendo. Na verdade, não está aumentado, está mais divulgado, né? Porque o que eu creio, Denise, é que se isso está acontecendo agora, era muito pior antes. Mas só que antes a gente não ficava sabendo.
Então, tudo ficava... A mulher tinha medo e não tinha coragem de denunciar, era porque arriscado, né? era arriscado. E hoje, você vê que esse último caso que aconteceu do médico estuprando Triste, né? a sua paciente no parto... Então, você fala, eu não acredito que isso é possível. E a gente só acreditou porque alguém filmou. Porque talvez se não tivesse filmado, a gente ia falar, não é possível, isso não existe, né? É demais. É demais. A que ponto chega, né? E aí, eu comecei a ver isso em proporções muito menores, mas microagressões ao longo da minha carreira. E eu tive a inteligência emocional de sempre pontuar. E foi assim que eu chegava na sala dos gerentes que eu trabalhava, fechava a porta e falava, olha, você lembra ontem? E uma coisa que eu também aprendi, não faça nada nervoso. Não, porque você vai perder a razão. E eu já fiz coisas nervosas e sempre me dei mal, porque você perde a razão. Mas sempre que possível, respira, pensa, racionaliza e depois você volta. E foi assim que eu fiz em muitas situações. E quantas oportunidades eu tive de transformar aquela pessoa que estava fazendo microagressões comigo, que sequer ela percebia, em parceiros, em amigos, em pessoas que eu carrego para minha vida até hoje. Então, que é aquilo que você falou do início, né? A sua mãe e seu pai viveram sempre assim, os seus irmãos nasceram assim, é isso que eu sei como certo. Isso. E os outros que estão ao redor também. Também. Né? E isso então, a gente me não ajudou. sabe a consciência de cada Isso um, a gente sabe a nossa. Exatamente. E como se posicionar. Exatamente. Isso me ajudou muito porque eu não via essas pessoas com raiva. Eu não tinha raiva, porque eu sabia, tanto quanto a minha família, que agiam com comportamentos machistas, que estavam fazendo aquilo não porque queriam me agredir, mas porque era uma forma que elas pensavam. Sabia fazer. Exatamente. E, Denise, aí eu te conto, eu vou contar uma historinha só para falar essa questão das microagressões e o quanto a gente precisa enfrentá-las. Eu tive a oportunidade de falar para um cliente. Ele estava fazendo uma piadinha de gay. Isso recentemente, não faz mais que 2 anos. E aí ele fez uma piadinha de gay e eu olhei para ele. Só estávamos nós dois, porque eu acho isso uma coisa muito importante. Você não precisa dar show, né, quando você vai colocar essas situações. E eu falei para ele, olha, eu não acho que você deveria continuar brincando com isso. Porque essa é uma brincadeira onde você está rindo de alguém. E o mundo hoje, eu acho que ele não autoriza mais a gente rir de ninguém. A gente deve rir com alguém. Então, esse tipo de piada que você está fazendo, você está rindo da orientação sexual de uma pessoa que ela tem direito de gostar do que ela quiser. Você não tem esse direito de rir dela, mas você pode rir com ela. De uma situação boa para os dois. Então, esse tipo de piadinha tira do seu repertório, que não fica legal mais. Ele não falou nada, ele ficou tão sem... Ele não esperava essa reação, né? Ele ficou tão estarrecido que ele parou e não falou mais nada. Passou uma semana, ele me ligou e foi na Price para fazer uma reunião comigo. E aí, eu falei, ai meu Deus, ele não falou o motivo, né? E ele foi lá, ele simplesmente marcou uma reunião para me dizer, pessoalmente, me agradecer pela oportunidade que eu tinha dado a ele por se desenvolver. Ele falou, você me deu a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E eu vim aqui te agradecer por isso. Eu fiquei tão feliz, mas fiquei tão feliz, Dê, porque é um convertido, né? Se a gente converter respeito, ao nosso pelo lado... amor, você não criticou ele, você só trouxe ele para a luz que nem ele sabia. Exatamente, exatamente. Né? E quantos são assim? E quantos? Foi muito legal, Dê. E assim foi a minha carreira, onde eu fui quebrando os paradigmas que a gente não podia trabalhar viajando. Eu viajei. Você subiu na pirâmide, porque daí você saiu do trainee e começou a mostrar mais
E eu tive promoção dupla, Denise. Ah. Porque como eu fazia de secretária... Como secretária, eu já fazia quase o que um trainee fazia. Aí você já foi. Aí, quando eu fui trainee, eu acabei de ser trainee, eu já fui para consultora, eu nem fui assistente. E eu tive 2 promoções duplas, eu tive uma carreira super rápida. Eu sei que em 96 eu já era gerente. Em 6 anos eu saí, né, E tipo, de 90. 5 foi de faculdade. Foi. Então você terminou a faculdade já numa posição. Eu já era gerente. Já era gerente. Eu já era Uau. gerente, já estava liderando pessoas, que é uma das grandes Adora. paixões que eu tenho na faz minha vida. Eu gosto muito de perfeito. gente, eu gosto de equipe, eu gosto de time. E é isso que me faz feliz. Porque eu não acho que a gente faz nada sozinho, não acredito em absolutamente nada. São elos, né? De Ah, uma grande exatamente. corrente. E eu gosto Essa pretensão muito. de fazer tudo sozinho já era. E a satisfação que você Total. tem de construir e ajudar a construção de uma carreira de uma pessoa. É fantástico. É sem palavras. É. Mas o que eu quero dizer para você é que, a despeito de toda essa carreira, sempre eu tive que estar me provando. E que esse é um ponto de bastante desgaste na carreira de uma mulher. Porque o homem, de default, ele sempre é competente. Ele não tem que provar que ele é competente. Já nasce assim, né? Agora, a mulher, não. Para ter o lugar dela, ela tem que se provar muito. dia após dia, sem limites. Sem limites. Passando por cima de si muitas vezes, né? E esse é um grande aprendizado da vida que eu tive por árduas Por várias vezes. Porque a gente, muitas vezes, para poder se provar, você não respeita o seu limite. Sim. E nós temos limites. Nós E a precisamos gente identificar nem conhece. que a gente nem conhece. E aí a gente só vai em frente. Eu costumo falar que eu engatei uma quinta e fui. Pá, 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 pá. Só Até que um dia a conta chegou. Até que um dia a conta chegou, Dê. E só vou dizer para você o seguinte: que bom que ela chega. E eu acho que é um privilégio todas as dificuldades que ao longo da vida eu vivi. Então, tanto essas dificuldades de se provar, de você Ser a melhor. ter que ser sempre desempenho excepcional, mediano nunca serviu, sempre tendo que se desafiar a ser espetacular. Tanto os desafios também que ao longo da vida surgiram, porque eu também sempre entendi que não bastava ser profissional, que a vida pessoal minha era muito importante. Então, a despeito de eu acelerar aqui na quinta, eu não deixava a minha vida pessoal para trás. Eu casei. Isso que eu ia falar. E onde veio o casamento? Como entrou? Então, eu fui Foi acelerando junto, menina. Tinha 2 marchas. Assim. Fui acelerando junto, com algumas adaptações. Sim. Então, a primeira adaptação, o que eu fiz? Me casei, mas aí era fácil, porque eu tive um marido que me conheceu no meu trabalho, então ele já me respeitava, porque ele já me conhecia desse ali. tipo, né? Como essa profissional e mulher, etc. Então, ele nunca me cobrou e que eu não fizesse alguma coisa, e muito pelo contrário, ele sempre me apoiou. Mas aí é muito interessante como a sociedade também te cobra. Eu me lembro que eu fui fazer alguns cursos de inglês. O primeiro eu fui para Londres, fui para Oxford, na verdade, fazer um curso de 3 meses de inglês. Porque Casada já. Já casada. Eu tinha 4 anos de casada e eu fiquei 4 meses longe, praticamente, longe do meu marido. O curso era 3 meses, eu emendei, viajei, fiquei praticamente 4 meses longe. E eu lembro que os amigos falavam: mas você vai deixar seu marido aí? Sabe? E falava para ele: você vai deixar sua mulher lá? E ria, e piadinhas. E eu falava: gente, que tipo de sociedade é essa, né? Onde
Eu escolhi meu marido, é ele que eu quero, eu só vou fazer um curso de inglês. É só isso. E assim foi, né? Mas para você ver como que as pessoas não dão conta, Não, né? não. De fazer esse Não, movimento. Então, não. eu critico o outro. Porque tudo que eu critico no outro é aquilo que eu não dou conta de fazer. Mas isso lá aí. a gente vai ter essa consciência? Não, Pois é. e pega, né? E sem dúvida, Né? gera culpa. Pega. Gera muita culpa. E foi assim também quando depois eu engravidei. E eu tive a oportunidade, eu engravidei. Logo quando eu soube que eu estava... Porque a minha carreira na Price, então, foi rápida. E chegou um determinado momento que eu estava para ser sócia da PwC. Que era o meu grande sonho, era aquilo que eu queria desde o início. E aí, eu falei, eu não posso ter filho agora. Porque se eu tiver filho, eu não vou conseguir. Porque era isso que tinham me dito. E aí... Sempre essa questão do filho, né? Exatamente. E aquilo que você trazia dentro da sua consciência, meio que tampada, Claro. que tipo, a sua mãe teve filho. E parou de trabalhar? Imagina. Imagina. Não é? Claro. Então, assim, tinha isso ali que ficava. Tinha. Muito forte. Não era pouco, não. E eu sei que eu só engravidei quando eu estava com o meu nome para ser publicado como sócia da PwC. Olha isso. Olha isso. E aí, Tudo... eu agradeço a Deus, porque foi Deus que permitiu, porque poderia não ter dado certo, né? Eu já estava com 33 anos. Na verdade, 33 quando a Júlia nasceu. Eu estava com 32 anos. Quando a... E já 5 de casado. Não, já. Mais. Eu tinha 6 de casado. 6 de casado, quando eu engravidei, para ter a Júlia. E aí... me permiti, porque tinha chegado à sociedade, tirei os 4 meses de licença maternidade, amamentei, só que acabou. Pum. Pegou estrada, a quinta estrada marcha e vamos bora. Lá, e vamos acelerar. Mas o que eu te falo é que eu, por alguma coisa também de inteligência emocional, eu sempre consegui equilibrar muito bem. E esse meio do caminho... que a gente fala desse tal do equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, eu sempre entendi que não era você todo dia estar 8 horas da manhã no trabalho e sair às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde. Você é produtiva. Tinha dias que eu não via minha filha. Eu saía 5 horas da manhã, ela estava dormindo, eu voltava às 11, ela estava dormindo. Eu não via a Júlia. Mas tinha dias... que ela estava precisando de mim, que ela estava doente, eu não trabalhava. Entendi. Tinha dias que ela precisava de mim para assistir o balé dela, assistir uma apresentação de Dia das Mães. Eu não ia. Eu me lembro de ter desmarcado reuniões em Curitiba, no Brasil todo, para não perder as apresentações da minha filha, porque eu sempre pensei o seguinte, sócio da Price tinha 100, 200... Mas a Júlia só tem uma mãe. Não tinha ninguém para me substituir. Agora, sócio da Price sempre podia ter outra pessoa. Mas mãe da Júlia, não. E eu sempre soube o peso disso para um filho, dos momentos. Então, eu acabei traçando a minha carreira com muita dedicação profissional, mas consegui também aliar... a dedicação de mãe. A dedicação de mãe. Sabe? Tanto é que eu olho, eu tive a Júlia, e aí eu sempre quis ter 2 filhas, né? E tive a bênção de ser agraciada com 2 filhas, né? A Júlia e a Sofia. E aí eu sempre falava que eu queria ter a segunda, mas eu só ia ter a segunda quando a primeira pudesse tomar banho e se trocar sozinha. Tudo planejado, tudo planejadinho. E aí foi. Quando a Júlia tinha 7 anos, porque também eu já estava mais velha, eu estava com 49 anos. Uau. 49 não? Não, 40 antes, anos. 40 anos. 40 anos. Com 40 anos, aí eu engravidei da Sofia. Aí eu engravidei da Sofia. Mãe aos 40. Mãe aos 40. Você sabe o que é isso. Mas é muito bom, muito né? Bom. É muito bom. Muito bom. Porque outro dia eu estava falando com a Júlia. Mãe,
você não me deu um tênis de rodinha, né? Que ela queria um tênis de rodinha. Porque eu falava que ia estragar as costas. E dei 2 tênis de rodinha para a Sofia. Aí eu falei, filha, infelizmente, a gente tem uma evolução como mãe. E você não deu tempo. A gente muda, meu pai falava. Eu tive que mudar não meus deu conceitos. Tempo. A gente vai mudando e vai vendo que não precisa tanta rigidez. Que a vida vai ensinando, que tudo vai dando certo. E que o primeiro filho é sempre aquele que nos ensina a ser pai e mãe. É o primeiro que nos ensina a ser pai e mãe. Que é o que eu olho e falo pro João, filho, desculpa, mas a mamãe errou tanto aí nessa parte, mas tá tudo bem, ó. Obrigada por você. É isso aí. Tem também os privilégios, né? Também de ser o mais velho. 7 anos. Isso. Sozinha, Júlia, com esse privilégio. Exatamente. Tem como não. Então, assim foi. E o que eu vejo, né? A Júlia hoje, estudante de medicina. Ai, Sofia, super bem na escola, toda vivendo a adolescência dela, com todas as dores e as delícias de ser uma adolescente, assim como foi para a Júlia. E a gente trilhar tem esse caminho aí, né? E perceber essa transformação sua aí nessa parte, né? E quantas vezes eu não tive a coragem de olhar para elas e falar, me desculpa, porque eu errei. Me desculpa, porque a gente vai aprendendo a ser mãe sendo mãe. Sendo mãe. Não tem cartilha. E a gente não tem erra. Cartilha caminho e a suave gente da erra. mãe. E a gente erra. Mas é um privilégio, né? É um privilégio esse aprendizado. E assim eu fui tocando a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E aí, anos e anos passando. E o que foi muito interessante, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desafios, Denise. E quanto mais desafios, mais eu gostava, né? E aí, um belo dia, eu fui sócia de consultoria tributária, porque fiz direito, fui para a área de consultoria tributária. E aí chegou um determinado momento que me propuseram para ser sócia de diversidade e inclusão. Líder de diversidade e inclusão. E aí eu vou te falar, que presente que eu ganhei, porque o Fernando Alves era o presidente na época da Price e me deu esse desafio e foi um presente porque evoluí como ser humano, evoluí como mãe, evoluí como pessoa e pude deixar um legado, né, na PwC que hoje os meus sucessores seguem com muito sucesso e as coisas evoluem a cada vez mais. E eu fico muito feliz de ter sido a sementinha que começou isso lá atrás, né? Onde, para que a gente precisa falar de equidade de gênero? Tem tanta mulher trabalhando aqui. Aí eu fui aquela que tirou aqui o problema debaixo da mesa e coloquei e falei, tem muita mulher, mas quantas tem voz? Porque não basta ter mulher. Ela precisa ter voz para mudar. Ela precisa ser uma voz ouvida. Ela se reconhecer que ela pode ter essa voz. Exatamente. Esse é o primeiro, não é quem vai ouvi-la, é ela. Exatamente. E aí você olhava também, nós somos uma população de 53% de afrodescendentes, aí você olha a sociedade da PwC, tinha muito pouca representação. Ainda hoje é assim, as coisas estão melhorando, felizmente. Então, tinha muita coisa a ser trabalhada, mas eu me lembro que no começo a gente chegava lá para falar sobre isso, mas para quê? Ninguém nem entendia o porquê. Então, foi um processo longo, gradual. E gradual de convencimento da necessidade, porque não se resolve o problema se a gente não entende qual é, né? Então, o primeiro problema a ser resolvido é a gente entender que se tem o problema, né? Com e certeza. foi assim que a gente... E falar essa linguagem. Para quem... Né? Para essa ignorância, mas a ignorância de que nunca teve isso, né? Então, e é uma ignorância mais difícil porque você fala para pessoas muito bem preparadas. Que tem alto nível de conhecimento. Alto nível de conhecimento. Exato. Mas não nesse aspecto. E aí, você, muitas vezes, acaba caindo em armadilhas, porque as pessoas são muito inteligentes para poder fugir, achar que não precisa mudar. Né? Então, foi um processo de aprendizagem espetacular.
Esse foi um momento da minha carreira de muito desenvolvimento. E depois, também, ao longo desse processo de carreira, eu também me tornei sócia líder de agronegócio. Então, eu deixei Nossa, aí você foi para outro lugar também extremamente machista. Aí você estava... Imagina, né? Imagina. E, na verdade, cada vez que eu fui, eu não deixei o outro, tá, Dê? Eu continuei fazendo. Sim. Foi mais uma responsabilidade. Foram lideranças que eu fui ao longo da minha carreira adquirindo. Então, eu continuei entregando projetos de consultoria tributária. Mas... Continuei sócia de diversidade e inclusão, membro do Comitê Global. Eu viajava o mundo com o Comitê de Diversidade e Inclusão para discutir políticas, para poder ver as melhores práticas para a gente poder implantar aqui no Brasil. Porque nesse crescer seu, a Price também cresceu. Muito. Aí ela não era só Price White, era... A Price Waterhouse, em 2000, ela comprou a Coopers. Aí virou PricewaterhouseCoopers e depois a gente fez uma pesquisa de branding e percebeu quanto era difícil esse nome, né? Eu me lembro de chegar em algumas empresas onde eles achavam que a gente era da área operacional, que a gente ia consertar alguma máquina, né? Westinghouse, eles falavam. E não Waterhouse. E aí eu peguei, depois dessa pesquisa de branding, virou PwC só, que é mais curtinho, mais objetivo. E aí a gente mudou para PwC. E aí você foi crescendo junto. E eu fui crescendo, é um privilégio, né? A PwC é uma escola que... Entrei em 90 e vou falar daqui a pouco, acabei de sair, mas é uma escola que eu tenho enorme orgulho de tudo, de pertencer, né? Enorme orgulho de pertencer. E aí, como eu te falei, eu adquiri a liderança de agronegócio, aí não mais trabalhava só em consultoria tributária, mas também em auditoria e também consultoria de negócios. Então, eu apoiava os demais sócios, os demais times para projetos de auditoria em empresas do agronegócio, para projetos de consultoria de negócios em empresas do agronegócio, além de consultoria tributária. Além de ser mãe. Além de ser mãe. Já tinha Sofia. Já tinha Sofia. Uau. Não, é para entender, porque tem gente que, né, que vai nos assistir essa parte, né? Como que faz? Que é isso que você está falando. E é uma rede de apoio. É uma dúvida. Rede de apoio que não tem como, porque, né, tira a capinha, né? Quando eu te conheci, ela falou, gente, vamos tirar a capinha de Mulher Maravilha, porque não cola. Não cola. Né? E hoje a gente vê tantas mulheres sobrecarregadas e fala, eu tudo sozinha, eu tudo sozinha. Não. Mas não é assim. Não é assim. E se eu não tenho o apoio do cônjuge, eu tenho que ter o apoio de outra pessoa. É isso e mesmo. tem como ter. Tem como ter. É possível. Porque... E outra, a gente entender que antes de sermos mãe... Eu tinha quase uma empresa dentro de casa. É óbvio, né? Mas a gente tinha ali, tem uma vida, né? Tem e que uma daqui a vida. pouco você tá vendo, Júlia já quase não tá tão junto, porque a nossa função de mãe... Função de pai, ela passa. Mas a gente tem que fazer bem feito esse trabalho de casa, né? Essa tarefa. E passa em termos, né? Porque eu acho que filho vai dar trabalho até os 60 anos, até os 80 anos deles. Porque sempre vai ser teu filho. Sim. Essa relação sempre vai ser uma relação de necessidade, né? Que você vai ter que suprir. Mas são necessidades diferentes, né? Sim. Quando é pequenininho, você precisa de muito físico, e depois, com o passar do tempo, o desgaste é muito mais mental e emocional, né? Sem dúvida. E teve um divórcio, né? Teve um divórcio. Temos que falar dessa parte. E uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes as pessoas associam o divórcio com eu ter trabalhado muito, de eu ter tido um desempenho, ter crescido muito na minha carreira e ter sido difícil para o meu primeiro marido aceitar o meu sucesso. E não foi isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar também. Porque os casamentos... Eu julgo que meu casamento foi um sucesso. Sim. Eu namorei 6 anos, fiquei casada há 16, tive 2 filhas, fui feliz, deu tudo certo. Mas não precisa ser para o resto da vida, né?
Se for, ótimo. Se estamos aqui construindo isso aqui, tá tudo bem. E se em um dado momento a vida faz assim, por quê? E é isso. Né? Exato. E é muito difícil todo mundo, a cada movimento da vida, mudar junto. É muito difícil. E o que eu vejo é que tem muitos casamentos que não existem, mas só existem de fachada, porque as pessoas querem continuar mantendo algo que não existe. E aí, de novo, a minha verdade falou: olha, esse casamento não existe mais, então vamos terminá-lo. Eu não tinha ninguém, ele não tinha ninguém. Foi só uma conversa: olha, não temos mais um casamento, vamos terminar e seguir as nossas vidas. Fácil. Óbvio, né? Isso não, que eu ia falar, não. Não, isso porque foi eu que pedi. Chorei 1 ano, Denise, porque você tem que aprender a viver sozinha. Sim. Né? Não é fácil. Olha o tanto de tempo, foram 22 anos. 22 anos, como que você de uma hora para outra fala, acabou. Esse luto, ele é um luto, doído. Ele é doído, ele é difícil. E tem que ser vivido, né? Tem que ser vivido, tem que ser vivido. Não adianta falar, né? Eu falo, né? Tapar a gente o sol com a coloca peneira. não dá. Quando vem à tona, vem pior. Não dá. E eu sei que foi um momento muito difícil, onde eu me lembro de dias de abraçar minhas 2 filhas, sentar no chão, elas estavam chorando e eu chorava junto, porque eu não sabia o que fazer. Vamos chorar, vamos todo mundo. O que tem para fazer hoje é chorar. Vamos chorar. Então chora. Vamos chorar juntas. E não sabe o que fazer, isso que é uma grande sabedoria, eu não sei o que fazer. Exatamente. E tá tudo bem. E aí, para continuar os aprendizados da vida, das dores, né? Veio a diabetes da Sofia. Verdade. Né? Eu já estava há 1 ano e meio divorciada. Eu estava no Rio Grande do Sul fazendo uma reunião de agronegócio com o time da Price do Rio Grande do Sul. A Bia, que é a minha grande parceira que me ajudou nessa caminhada, foi o meu grande suporte ao longo da vida. A Bia ia levar a Sofia numa homeopata porque ela estava quieta e eu achando que era emocional por causa da perda do pai dentro de casa. E aí ela ia levar a Sofia no meu homeopata. Eu sei que eu estou nessa reunião me sentindo mal, uma angústia. Liguei para a Bia falou: Ana, você vai chegar a que hora? Meu avião, eu ia voar Porto Alegre, Campinas, ia um carro me buscar em Campinas e me trazer para Ribeirão Preto. Eu só ia chegar em Ribeirão Preto tipo 10 horas da noite. Aí eu falei: Bia, eu tô achando que já depois do almoço já vai ter sido suficiente, eu vou tentar antecipar meu voo. Então tá bom. E assim eu fiz, porque eu estava angustiada. 5 horas da tarde, eu consegui pegar o voo. Nossa. Cheguei em Campinas, recebi uma mensagem da Bia que minha filha estava indo para UTI, porque ela tinha se tornado diabética tipo 1 com 5 anos de idade. Denise, uma que eu não sabia o que era diabetes, tipo 1. Eu era completamente ignorante do que isso representava. Eu vim gritando de Campinas em 2 horas, porque o motorista, que era um super amigo, ele voou. E eu fico com dó. Ele chorou junto comigo, porque eu vim chorando e gritando por 2 horas de desespero. E aí foram 10 dias de UTI com a minha filha, porque a diabetes, a glicemia de uma pessoa normal é 100, da Sofia estava 600. Você imagina. Até estabilizar essa menina, foram 10 dias de UTI. E aí foi a primeira bordoada que a vida me mostrou. Opa, tem alguma coisa aqui que está precisando mudar, né? A Sofia ficou bem. Eu fiquei 1 ano sem dormir, cuidando da minha filha, porque a diabetes, o risco dela é a hipoglicemia. Se a criança tem uma hipoglicemia dormindo, ela morre. Eu sei que durante 1 ano eu não dormia. Eu punha o despertador de 2 em 2 horas para ir acordando o que a Sofia estava acontecendo com a glicemia dela. Bom, obviamente que isso... Um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Especialista em diabetes. Especialista em diabetes. E óbvio que meu corpo também ia sentir. Entrou. Chegou...
muito interessante que a PwC sempre exigiu que a gente fizesse check-ups anuais. E aí, num check-up de novembro de 2016, a médica ficou num lugar assim, começou a fazer umas caretas, e eu falei, bom, o que será, né? Bom, passou um pouco, me chamaram dentro do consultório do clínico geral, e o clínico geral falou assim, Ana, nós encontramos um tumor no seu pâncreas. Hã? Um tumor no meu pâncreas? Eu comecei a chorar de novo. E tipo, peraí, não tem como dessa notícia um pouquinho assim, foi... E aí, Denise, a vida fez assim, sacudiu, virou de ponta cabeça e falou, minha filha, agora quero ver se você sobrevive a essa, né? Porque a gente sabe que eu tive o mesmo tumor que o Steve Jobs teve, que morreu com todo aquele dinheiro. E eu fiquei uns 4 meses sem saber se eu viveria. Sim. E foram os melhores presentes que eu ganhei da vida. Porque hoje eu sei exatamente o que é importante na vida, Denise. Foi quando a gente entrou com força aí, né? Foi aí que a gente... Porque eu lembro que foi o dia do meu aniversário. Foi. E a gente adorava. Ela que me levou num bar maravilhoso que a gente adorava ouvir as músicas aqui. E eu até reservei o bar porque você ia. E aí, de repente, chegou uma mensagem. Eu sinto muito, não vou conseguir ir. E eu falei, E eu lembro que você tava fazendo os check-ups. Aí você falou, acabei de sair de um consultório e eu não tenho condições. Eu chorava que nem uma louca. Falei, tem alguma coisa aí. Depois, nos dias, a gente foi com força aí em tudo que Deus foi colocando no nosso caminho. Foi. Para que a cirurgia acontecesse em janeiro. Foi. E aí, eu acho que uma coisa que é importante a gente fazer um parênteses, ao longo dessa minha carreira e ao longo dessa minha vida como Ana, e ao longo dessa minha vida como mãe, ao longo dessa minha vida como filha, eu sempre entendi que existia 2 elementos, o corpo e a mente. Só 2. E aí, em 2000, quando eu estava para chegar à Sociedade da Price, eu comecei a fazer psicanálise. E hoje eu já tenho, acho que uns 15 anos de psicanálise acumulada, não em ciclos contínuos, mas em 4 ciclos, porque eu sempre entendi que a mente, ela era muito importante, a gente cuidar dela, mais do que o corpo. Então, eu acho que uma das coisas que me sustentaram muito foi a minha mente, porque eu sempre aprofundei no conhecimento dela. Então, no momento dessas dores que eu tive muito grandes, do meu divórcio, da diabetes da Sofia e do meu câncer, eu tinha estrutura mental para dar conta, que não me permitiram afundar. Não que eu não ficasse triste. E eu acho que esse é o grande benefício da psicanálise, do autoconhecimento. Não que você não sofra, mas você não se afunda. Você busca, né? Você busca tem apoio, você busca tem força, você tem recursos para você buscar e se segurar. E eu acho que essa foi a grande sacada. Mas o câncer me mostrou que eu estava errada num aspecto, que não são só 2 dimensões que um ser humano precisa cuidar. Tem o terceiro, que é o espírito. E aí eu foquei com a sua ajuda, você me ajudou muito nisso, e com a minha busca no meu no meu tripé. Então, eu já cuidava do físico, cuidava da mente, e aí eu sustentei o espírito. E isso foi a grande riqueza que eu adquiri. E você percebe que como os 3 em conjunto fez uma diferença gigante na sua vida. Em nenhum até momento... no externo, né? E até no externo. Em a nenhum gente falava momento... antes, alimentação... Exatamente. Em nenhum momento eu achava que eu ia morrer. Eu fiz uma peregrinação de 4 meses nos melhores médicos para operar esse meu câncer. Achei um médico maravilhoso que me operou, que me curou, mas eu acho que minha cabeça, eu sabia que eu ia viver.
E eu tinha muita fé, muita fé. E meu espírito, a minha energia estava muito forte, muito fortalecida, porque eu falei, eu quero criar minhas filhas. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Temos muita coisa para fazer, não pode. Temos muita coisa para fazer. E fé, né? Você falou da fé, muito bacana, porque outro dia eu vi uma conhecida nova falando que fé é a força do que é. Uau! Né? Então, eu tomei isso para esses desafios passados agora, que estamos, né, todos vivendo, cada um no seu nível e degrau. E ela falou, isso é ter, né? Porque eu falei, eu acho que eu perdi minha fé. Não, ela falou, a fé é isso, é a força do que é, e você tá buscando, né? Que foi o que você fez. É isso aí. Essa força de tudo. É isso aí. E aí a vida te colocou em situações e você continuou vivendo e tomando decisões para um bem viver. É isso aí. Né? Com a Ana, com a Ana filha, com a Ana mãe, com a Ana profissional. E teve que tomar uma decisão. Teve não, né? Você tomou essa decisão de colocar, de mudar a rota nesse mercado PwC. Eu acho que agora... Que teve um preparo pra gente... Pra gente finalizar, né, Dê? Essa rota foi... O câncer, ele te chacoalha, né? Porque ele te muda muito. E depois disso, eu percebi que eu queria viver mais coisas. Porque a vida talvez não tenha amanhã. Eu vi claramente que você vive o hoje. Pode desligar. Hoje é a única coisa que você tem. Hoje. E aí, eu tinha muita vontade de morar fora do país. E aí, eu trabalhei com os meus líderes para conseguir um intercâmbio para Nova York. E eu fui trabalhar na Price de Nova York porque eu gosto muito de aprender. E eu queria muito entender como se fazer negócio e como convencer um estrangeiro, não sendo estrangeiro, como eles pensam, qual a forma de fazer negócio deles. E eu queria ter essa experiência. E isso, eu falei, eu preciso logo, porque é agora, né? Porque tá na hora. Já não tenho mais amanhã. A gente já tinha descoberto que não tinha amanhã. E aí, em 2018, eu fui para Nova York, fui eu e minhas filhas. Foi um enorme desafio. Parece uma coisa super glamourosa, né? Nossa, a Ana ficou em Nova York. Bastidores. Só Deus sabe, você também, várias amigas sabem como foi difícil. Porque não é fácil, né, a gente ser uma expatriada. Não é fácil. E não ter suporte nenhum e você só ter você para contar. Porque aqui você tem um suporte, você tem seus amigos, você tem sua família. Isso até faz o suporte muita falta. Com as meninas, né? Exatamente. Com a questão da Sofia. Nossa, né? Isso faz muita falta. Então, mas foi maravilhoso. A despeito de todas as dificuldades, foi maravilhoso. Vivi intensamente esses 2 anos lá em Nova York. E aí, nesse processo que eu estava lá, porque eu já tinha quebrado, porque eu sempre tive a Price muito como a minha família também, a minha casa, e eu não conseguia me ver fora. E aí, quando eu fui para Nova York, eu percebi que que é possível você recomeçar, porque eu praticamente recomecei lá em Nova York. Eu liderava um Brazilian Business Network, fazendo conexões das empresas americanas com o Brasil com os Estados Unidos. E eu comecei do zero, fiz o meu nome, adquiri respeito das pessoas. Eu falei, bom, se eu posso começar, eu acho que está na hora, depois de 32 anos também, de eu fechar o meu ciclo de muito sucesso na PwC, porque eu acho que tem muito mais coisa para se viver daqui para frente. E eu tô nesse momento, dia 30 de abril de 2022, eu fechei meu ciclo de sócia na PwC, sendo que praticamente eu estava com 31 anos e 10 meses de PwC. E agora estou estudando filosofia, fazendo curso de filosofia, fazendo curso de governança corporativa, de ESG. Quer dizer, tem muita coisa aí pela frente.
E eu só tenho a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar nova, né, e cheia de energia, cheia de vontade. Gente, muita energia. Que às vezes, assim, vamos pro pagode, vamos... não dou conta. Não, vamos. A pessoa toma um banho, se transforma. E aí Adoro anima. dançar, adoro. É contagiante. É muito... É tudo assim, é lindo... Né? Só que é isso que você está falando, os bastidores e os desafios que tem, o quanto se cresce com isso. Muito. Né? Na curso de filosofia, já que você mencionou, Denise, que eu estou fazendo, eu tive uma última aula falando sobre a dor, sob a perspectiva do budismo. Ai, né? você me mandou. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Então, a dor é intrínseca. Você sabe que depois daquela aula me deu uma virada a de dor mindset. É intrínseca. E vive. A dor é intrínseca à vida. Não, e se a gente aceitar isso, fica mais fácil. E o que é mais importante que Buda falou? Ela cessa. Não há dor que não cesse. Como tudo na vida. Vamos viver. Vamos viver. É isso. Realmente fez muito sentido, né? Essa questão dessa sua transformação, né? Como que a Ana se transformou nessa trajetória toda que você contou pra gente agora e que com certeza vai inspirar outras mulheres. Não que farão igual, mas é que, tipo, cara, dá pra fazer. Né? Vai chegar as burdoadas da vida? Vai, mas e aí? Como que a gente... Você. É com você. Não tem, Não né? tem ninguém que vai te ajudar. Porque, desculpa, os amigos apoiam, a família apoia, o marido... Mas tem dia que é de joelhos filho... no quarto sozinha. É com você. É com você. Vai cuidar de você. É. Vai cuidar de se autoconhecer. Esse tripé que você tá falando. Desse tripé. Físico, mente e espírito. Né? Porque corpo, mente e espírito. Porque a partir do momento que você tá fortalecida nisso... É isso aí. Né? Você tem a sua estrutura, a sua base, o seu alicerce tá muito bem feito. É isso aí. Né? Pra gente continuar. Porque a gente, né? Porque a gente pode escolher passeio, né? E fazer a brincadeira do faz de conta, a vida doriana. Ou a gente pode escolher... Vamos lá. Vamos lá. Regaça as mangas e vamos. Vamos trabalhar isso aí. E entender, né, essa sua trajetória que é muito bacana, e você fez essa cronologia muito bem, que tem momentos que a gente vai colocar a quinta e vai embora. Tem momentos que a gente reduz e tem momentos que a gente ainda dá uma reduzida porque... E para viver com essa intensidade o dia de hoje, com esse propósito, é isso aí. né? Com essa consciência, poder dormir à noite tranquila, poder a gente entender que a gente não tem controle de nada e que a gente não vai mudar ninguém. Isso né? é libertador. Essa liberdade. Eu acabei de ler um livro muito... que ele é antigo e tem até um filme, mas eu li o livro. Segunda-feira, nossa, eu chorei até no final, porque eu sempre choro, né? Nos finais do livro. E é a questão do livre. Chama Livre. De Cherry Strebel. E ela fala, ela demorou 15 anos para escrever o livro. E ela fez, depois de perder a mãe, marido e não sei o que, jovem, ela fez 1.700 quilômetros a pé por uma trilha nos Estados Unidos, que liga praticamente do Canadá ao sul do país. E o tanto de coisa que ela viveu, o tanto de coisa sozinha, né? Lidando com a questão da dor, do luto, dor física, dor emocional. E como que ela se capacitou para ela ser a mulher que ela foi. E ela fala exatamente, né? Tudo que ela viveu, com todos que ela conviveu, todas as dores que ela passou, que no fundo, como ela sabia o que era ser livre, né? E isso é uma coisa, né? Entre aspas, mas isso é o que a gente almeja, a gente tem, só que a gente não sabe lidar com essa liberdade. Eu vejo muito, né? Como que é ser livre? Né? Então, é isso. É eu tirar a capinha de Mulher Maravilha, é eu tirar essa pretensão de que eu vou mudar o outro, é eu, né, querer ser essa arrogância aí, né, que você falou no começo, mas a gente e daí tá tudo bem, faz parte. Vamos melhorando, e né? E como que a gente consegue passar por todos esses caminhos, né? Provar um pouquinho de cada sem críticas e julgamentos e perceber aquilo que é bom para você se edificar nesse seu templo, nesse Deus que você é, né? Que eu falo, gente, qual é, né? Qual é o meu Deus? Tá aqui, né?
Você é uma centelha divina. Amém. Somos uma centelha divina. Somos uma centelha divina. Amiga, muita gratidão por esse momento, por essa aula, por esse aprendizado. Mas agora eu vou ter que fazer, né? O que eu faço no final. Para essas mulheres ou para essas pessoas, né? Porque aqui a gente é eclética, mas aqui eu trago essa questão dessa força do feminino, né? O que você deixa para essas mulheres? Uma frase, um livro, um filme, não sei, uma palavra. O que você deixa de inspiração para essas mulheres assim que vão nos assistir e que para onde a gente for? O que a Ana Paula deixa de uma pílula para essas pessoas? Eu vou dar um conselho. Dizem que conselho a gente não dá, né? Se fosse bom, a gente vendia essas coisas. Mas eu não acredito. Eu acredito que, como eu disse, a gente pode aprender com as pessoas. E dividindo a minha experiência com vocês, eu não tenho nada de diferente de qualquer uma de vocês que está assistindo esse podcast. Absolutamente nada. A única diferença é que eu aprendi com as dores que a vida foi ao longo me proporcionando. E eu sabia quem eu era. Eu investi muito em saber quem eu sou. A Denise fala isso muito nos podcasts dela sobre autoconhecimento. Façam isso. Não tem solução. É o melhor investimento, né? Se você não souber quem é você, você vai ser o que o outro queira que você seja, não o que você é. Então, seja você. Descubra quem é você e cuide de você. E ame e seja feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Entendeu, gente? Cuide dessa centelha divina, porque a parada é com nós mesmos. Muito obrigada de coração pela sua presença, pela sua disponibilidade, porque os desafios para estar aqui, só a gente sabe os bastidores, mas a gente está aqui por algo maior, por um propósito muito grande. Se inspire nessa história, vai ter mais, continue com a gente, compartilha, somos acessíveis. Quem quiser, quem vai nos assistir, pode procurar a gente através das redes sociais, os links vão tudo aí debaixo nos descritivos. E até a próxima. Gratidão.